Atualmente, uma das empresas que estão revolucionando o mercado espacial é a SpaceX de Elon Musk, fundada em 2002. Mais especificamente, seu foguete Starship, e contaremos a história desse foguete no vídeo de hoje. Meu nome é Júlio e sejam bem-vindos ao Astro Galaxy. Antes de começar o vídeo, peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sino de todas as notificações e compartilhe com seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo. É isso, vamos pro vídeo. A empresa responsável por projetar o foguete Starship é a SpaceX do tio Elon Musk. Ela foi fundada em 2002. Em 2008, a SpaceX lançou seu foguete Falcon 1, transportando praticamente nada para a órbita terrestre baixa, apenas um voo de teste. Apesar disso, as 4 tentativas realizadas com o Falcon 9, apenas 2 deram certo, com as 3 primeiras dando errado devido a diversos problemas, seja no momento da decolagem, no fim da inserção orbital ou até mesmo no momento da separação. Após a aposentadoria do Falcon 1 em 2008, a SpaceX então decidiu lançar o seu foguete Falcon 9, que desde o início do Falcon 1 já estava sendo desenvolvido. O Falcon 9 conseguiu entrar em órbita do planeta pouco mais de 8 minutos após o voo, marcando um grande marco para a SpaceX. Para vocês terem ideia, é bastante difícil até hoje foguetes entrarem em órbita e chegar nos seus objetivos nas suas primeiras tentativas. Mas hoje, como o vídeo é dedicado à história do Starship, não falaremos sobre o Falcon 1 e nem mesmo sobre o Falcon 9. Voltando ao Starship, o Starship começou a ser projetado em 2016, com a anunciação do projeto em um programa da SpaceX. Aí o Elon Musk anunciou o projeto começando como o ITS, ou Interplanet Transport System, ou Sistema de Transporte Interplanetário. Esse tipo de transporte levaria mais de centenas de pessoas para o planeta vermelho, para explorar e criar colônias no planeta de Marte. Isso foi algo que não se concretizou, já que o ITS deveria ser feito de fibra de carbono. O ITS foi cancelado pela SpaceX, mas isso não ia indicar o fim do projeto Starship, que na verdade era o cancelamento do design antigo. O local escolhido para o lançamento do Starship foi o pequeno vilarejo de Boca Chica, no sul do Texas. Esse vilarejo foi adotado pela SpaceX ainda em 2011, porém consideravelmente abandonado pela SpaceX por aproximadamente uns 4 a mais de 5 anos. O local voltou com a ideia do lançamento do Starship. Originalmente, o vilarejo de Boca Chica seria para o lançamento de Falcon 9 e Falcon Heavy. Um detalhe fica que esse vilarejo, a maioria dos habitantes eram idosos aposentados já, que moravam lá. Todos, ou a metade, tiveram que vender suas casas para a SpaceX, que atualmente serve para os funcionários. A SpaceX começou a operar o local com protótipos suborbitais. Vamos dar uma pequena recapitulada desses protótipos que marcaram muito o início das operações em Starbase. O primeiro protótipo a voar foi o Starhopper, que era um mini tanque de poucos metros de altura, abastecido de oxigênio e metano líquido. Ele fez um voo de aproximadamente 150 metros de altura, sendo lançado de um local e pousando em outro, uma pequena base logo ao lado do seu local de lançamento. O Hopper, então, fez um voo bem controlado e os seus sistemas de reação controlaram o protótipo e estabilizaram durante a descida e no momento final. O Hopper, então, fez um pequeno giro, além, é claro, de um pouso meio agressivo. O Hopper conseguiu pousar praticamente inteiro,
marcando uma grande vitória para a SpaceX. Então, o Starhopper conseguiu pousar em solo, apesar dele ter perdido um pouco de impulso e ter feito um pouso agressivo. Após o Starhopper, a SpaceX decidiu focar no protótipo Mark I, que era um protótipo de 50 metros de altura, contendo cone de nariz e um tanque de muitos metros de altura. O Starhopper então foi aposentado e o Mark I entrou no lugar dele. Durante um teste criogênico, o Mark I acabou explodindo devido a um problema de corrosões em uma das soldas, fazendo que o domo comum do protótipo fosse ejetado. Uma enorme gigantesca nuvem de nitrogênio líquido foi formada logo em seguida, causando uma explosão que jogou o domo a quilômetros de altura do complexo de lançamento. O Mark I está sendo testado sem seu cone de nariz, que foi uma das únicas peças que acabou sobrando após a falha. Com isso, a SpaceX então construiu o Mark III, pulando diretamente o Mark II. Um detalhe interessante é que a partir do Mark III, os protótipos foram renomeados de SN, sendo o Mark III o SN1. Durante um teste criogênico, esse protótipo também sofreu uma falha, sendo uma falha na sua base, ou melhor dizendo, na sua saia. Essa falha fez que o SN1 saísse voando, porém acabasse caindo logo em seguida, jogando mais uma vez uma enorme gigantesca nuvem de nitrogênio líquido ao redor da zona suborbital. Após o SN1, foi a vez do SN3 entrar em ação. Ele mais uma vez era apenas um tanque de 30 metros de altura. Porém, diferente do SN1, ele conseguiu passar pelas fases iniciais dos testes criogênicos. Porém, o protótipo conseguiu realizar toda essa parte criogênica, mas foi no momento do desabastecimento do tanque que as coisas acabaram dando errado. Propositalmente, a SpaceX acabou desabastecendo o tanque de oxigênio primeiro do que o de metano, causando um colapso ao redor do SN3, fazendo que ele fosse se desintegrando conforme ele ia ficando integrado. No momento da desintegração do protótipo, o tanque pela falha acabou se rompendo, deixando um pouco de um prejuízo para a SpaceX. Após a falha, a SpaceX teve que resolver os problemas e justamente consertá-los para manter e responder aos próximos protótipos. Após a falha do SN3, os problemas foram resolvidos e o SN4 conseguiu realizar seu teste estático com um único motor Raptor, validando o protótipo para um voo. Porém, durante um outro teste estático, o protótipo acabou explodindo devido a um problema de pressão alta nos tanques, fazendo que o SN4 explodisse em uma enorme, gigantesca bola de fogo que foi sentida a quilômetros de distância de Starbase. Após o SN4, o SN5, que seria o próximo a voar, finalmente conseguiu levantar voo com um único motor Raptor. Ele acabou decolando e, parecido com o Starhopper, fez um voo de 150 metros de altura. Durante toda a subida, ele conseguiu ficar muito estável e conseguiu ser controlado pelo seu único motor Raptor até que conseguisse abrir seu trem de pouso e pousasse na sua base de pouso logo ao lado. O SN4 teve também um pouco de fogo logo nos componentes aviônicos dos motores, algo que não impediu o SN5 de pousar como esperado. Mas do mesmo jeito, o protótipo pousou e conseguiu fazer um grande marco para a SpaceX.
O SN6 seria o próximo a ser testado, fazendo novamente um voo de 150 metros de altura e pousando logo ao lado do seu pad de lançamento. O SN6 mais uma vez conseguiu fazer seu voo e conseguiu pousar estabilizadamente no seu ponto de pouso. Diferente do SN5, nenhum vazamento e incêndio no motor aconteceu, com o protótipo pousando com sucesso na sua zona de pouso, ou melhor dizendo, o seu alvo de pouso. Após o voo do SN6, o próximo a voar seria o SN8, um protótipo completo de 50 metros de altura e 9 metros de diâmetro. Ele continha 3 motores ao invés de um, como aconteceu com o SN5 e SN6. Esse Starship também continha flaps e tinha uma sequência de desligamento de motores sequência que ele fizesse um voo de aproximadamente 15 km de altitude. Porém, o voo foi abaixado para 12,5 km de altitude, deixando o SN8 com uma propulsão de aproximadamente 3 motores Raptor. O último motor Raptor havia sido desligado. No momento do desligamento dos motores do Starship, acontece a troca de propelentes dos tanques primários para os tanques secundários, deixando o Starship também ficar de barriga para facilitar o seu pouso e garantir que ele perca velocidade no momento da descida controlada para o pouso. O SN8 então continuou a descer sendo atuado pelos seus flaps, até que no momento do religamento dos seus motores, apenas 2 motores foram religados. O SN8 realizou um flip maneuver, ligando os 3 motores Raptor durante um curto período que fez eles serem desligados. Porém, no momento do pouso, alguns dos motores acabaram sendo desligados, fazendo que o SN8 batesse violentamente no solo, causando uma enorme e gigantesca bola de fogo. O próximo a voar seria o SN9, que já tinha um voo marcado ainda no mesmo ano. Porém, devido a problemas com a regularidade da região, foi adiado para o fevereiro de 2021. O SN9, do mesmo jeito, conseguiu decolar com sucesso, sobre a propulsão de 3 motores Raptor a nível do mar. Eles conseguiram fazer seus papéis praticamente excelentes, com um desligamento sequencial parecido com o que aconteceu com o SN8. Os motores foram desligados de forma sequencial como esperado, até que um único motor sobrou, deixando o SN9 ainda subindo, pairando no mar, até que começou o resfriamento e o desligamento dos motores Raptor, até ele atingir seu ponto máximo de altura e finalmente desligar seu motor Raptor e começar a sua descida de barriga para a atmosfera. No entanto, o motor Raptor foi desligado. O SN9 desceu, porém, com muita instabilidade nas câmeras, com as imagens caindo bastante. Do mesmo jeito, isso não impediu o SN9 de continuar sua missão, até que por volta dos 6 minutos de voo aconteceu a sua flip maneuver, ou manobra de pouso. Como esperado, 2 motores Raptor foram ligados, mas apenas um motor ligou, fazendo que o SN9 girasse mais do que deveria e se espatifando no chão, bem no centro da sua base. Isso levantou uma gigantesca bola de fogo que jogou destroços a quilômetros de distância de Starbase. Após o SN9, os problemas foram corrigidos e era a vez do SN10 levantar voo. Mais uma vez, os 3 motores Raptor foram ligados com sucesso.
Um detalhe interessante é que esse protótipo já tinha um número razoável de proteções térmicas em seu entorno, para testar justamente a fixação durante o voo. O motor foram desligados sequenciais, até sobrar um que iria realizar a última parte da queima. Então, o chip desligou seus motores e começou sua manobra de barriga para descer. O SN-10 então continuou a descer e os seus flaps começaram a atuar para controlar a sua descida e deixar ele uma descida controlada. O SN-10 então perdeu bastante velocidade durante todo esse período, até que, por volta dos 6 minutos de voo, os 3 motores Raptor foram ativados. Um detalhe interessante é que não foi ativado os 2 das últimas tentativas, mas sim 3, justamente em caso de falha. Então o SN-10 desligou 2 motores e começou a virar. Porém, o SN-10 acabou fazendo um pouso bastante agressivo que deixou a sua saia bem destruída. Mas até foi acreditado que o protótipo havia conseguido pousar. Porém, pouco mais de 8 minutos após o pouso, o próximo protótipo a voar seria o SN-11. Infelizmente, o lançamento foi feito a um forte vento e até hoje nenhuma câmera conseguiu pegar o que foi visto graças à enorme chama formada no momento da decolagem. O SN-11 mais uma vez decolou com seus 3 motores Raptor e conseguiu fazer os desligamentos sequenciais. Cada desligamento desses motores acontece de forma sequencial, considerando até restando apenas 2 seguidos do outro, restando apenas 1. Um detalhe interessante é que esse foi o protótipo que teve mais estabilização nas câmeras, ainda mais que nenhuma câmera conseguiu pegar de fato o protótipo voando. Isso causou também a dúvida do que estava acontecendo no protótipo, apenas visto pelas câmeras do bordo. O SN-11 então ficou um certo ano, porém foi a partir Testing 1 kilometer altitude, getting ready for the relay. momento do seu religamento que as imagens acabaram caindo na ilha e vários povos começaram a ser escutados. Testing 1 kilometer altitude, getting ready for the relay. Após o SN-11, foi a vez do SN-15 voar. Ele acabou sendo pulado do SN-12, SN-13 e SN-14 por algumas mudanças que eram já necessárias testar já no SN-15. Diferente de todos os outros protótipos, esse protótipo conseguiu fazer um voo perfeito, e mais uma vez concluindo o desligamento sequencial e com a manobra bem melhor do que todos os protótipos. Na manobra Flip Maneuver e na reignição, o SN-15 finalmente conseguiu fazer a manobra direito, além de pousar sob a propulsão de 2 motores Raptor, pousando bem na sua base. Um grande marco para a SpaceX e um grande marco para o projeto Starship. Após a fina campanha suborbital, tudo começou no voo orbital. Os escolhidos eram o S-20 e o Booster 4. Porém, isso realmente não aconteceu. O Starship foi projetado como um dos maiores foguetes da história, com 50 metros de altura com a espaçonave e com o Booster 70. A ideia era que acontecesse ainda um voo no fim de 2021, porém isso não se concretizou, principalmente por atraso na construção da infraestrutura orbital e principalmente da FAA e da regularidade da licença orbital do projeto. Isso causou diversos problemas para a SpaceX, porém
24, passando para o chip 24 e o booster 7. O booster então estava tudo pronto. O chip 24 e booster 7 foram preparados e em 20 de abril de 2023 estavam praticamente prontos para decolar. Então, foram abastecidos com oxigênio e metano líquidos. Uma gigantesca multidão de gente estava assistindo aquele momento histórico. Então, os 33 motores foram ativados, porém apenas 30 foram ativados naquele exato momento. A multidão de gente sentiu a enorme onda de choque como um trovão, seguido por um extenso barulho realizado pelo foguete. O Starship então decolou e mesmo com dificuldades e problemas nos motores, conseguiu sair da plataforma de lançamento. Isso gerou uma enorme expectativa no momento da decolagem. Muitos comemoraram aquele momento histórico que estava acontecendo. O chip 24 e booster 7 então conseguiram sair do pé de orbital. Sua enorme chama foi se alastrando conforme iam subindo. O chip 24 e o booster 7 conseguiram passar por um dos momentos mais críticos do lançamento, o famoso Max Kill, ou Maximum Negative Thrust, o momento de maior pressão. O booster então acabou infelizmente perdendo seu controle devido à perda dos motores. E então, o chip 24 e booster 7 começaram a rodar loucamente até que o sistema de terminação de voo fosse ativado. O mais intrigante é que o sistema demorou mais de 20 segundos para funcionar, deixando uma dúvida e fazendo que o sistema fosse melhorado. Então, os próximos a voarem seriam o chip 25 e o booster 9. Em 18 de novembro de 2023, era a hora do chip 25 e do booster 9 decolarem para os céus do Texas. Tudo começou a ser preparado. Os motores foram resfriados, os tanques foram abastecidos e o sistema de terminação de voo já armado. Então, por volta das 7 horas do horário local, o sistema de dilúvio e Fire Eggs começaram a ser ativados, jogando água e muito milhão de litros. Então, os 33 motores Raptor foram ativados e começaram a subida de 121 metros de altura em direção aos céus do Texas. Os 33 motores Raptor impulsionaram o Starship para aproximadamente 80 km de altitude. Belíssimas imagens foram feitas naquele dia. O booster e a chip passaram pelo Max Kill e um dos momentos que não foi chegado do último voo foi a separação de estágio. Os motores foram cortados, sobrando apenas 3, seguido pelo religamento dos motores do chip, a separação de estágios, seguido por um boost back burn. Porém, infelizmente, devido a falhas em um dos sistemas do booster, fez que o Booster Super Heavy Booster 9 explodisse no ar devido a um problema de bloqueio de oxigênio. O chip 25 então continuou na sua trajetória, com 6 motores ativados, até que aos 8 minutos de voo teve um problema com excesso de oxigênio, acabando sendo destruído. E então já começava a preparação para o terceiro voo do Starship muito em breve. Após isso, em 14 de novembro era a hora do Starship 28 e Booster 10 decolarem. Os problemas foram resolvidos e no dia 14 de maio, o Chip 28 e Booster 10 começaram a subir nos céus do Texas. A enorme e gigantesca onda de choque foi formada devido à potência dos 33 motores Raptor. O Chip 28 e o Booster 10 conseguiram decolar normalmente, com os 33 motores Raptor ativados. Um detalhe interessante era que o tempo estava muito ruim. Porém, diferente do que aconteceu com o SN-11, nenhuma neblina impediu de ver o lançamento de muito perto. Do mesmo jeito, o Starship
conseguiu alcançar seus objetivos naquela missão. Os 33 motores Raptor queimaram normalmente, passarem pela velocidade supersônica e em seguida chegar no momento Hot Stage, o momento da separação de estágios. Diferente do voo passado, onde o booster acabou explodindo logo após o início da queima de retorno, o Booster 10 não explodiu e pousou no Golfo do México, porém teve falhas e foi destruindo ainda no ar. A Ship 28 concluiu sua queima, continuou até o momento da reentrada. Durante toda essa fase de coast, a nave perdeu sua altitude, girando loucamente durante toda sua trajetória. No momento da reentrada, a Ship 28 já estava muito fora de controle e o plasma gerado pela atmosfera começou a se formar em partes não protegidas pelo escudo de calor, até que por volta dos 50 minutos de voo, as comunicações foram perdidas e, ao que tudo indica, o Ship 28 se desintegrou no ar. Em 6 de julho de 2024, é hora então do Ship 29 Booster 11 decolar em direção ao céu do Texas. Mais uma vez, os 33 motores Raptor foram ativados. Porém, dos 33, apenas 32 funcionaram como esperado, com um acabando falhando. Mas isso não afetou de forma a dificuldade com o Ship 29 e o Booster 11. O Booster 11 e o Ship 29 continuaram em seu caminho, entregando imagens incríveis do lançamento. Por volta dos 2 minutos e 40, aconteceu o Hot Stage, o momento da separação de estágios, seguido pela Boost Back Bunny do Booster. Diferente do último voo, a Boost Back Bunny foi realizada com sucesso e o anel de Hot Stage foi injetado. O Booster continuou em seu caminho, sendo controlado por suas drifts. Até então, o Booster estava controlado e os seus 13 motores Raptor foram reativados, sobrando apenas 3 que foram indo impulsionando o Booster até o momento do pouso. O Booster então conseguiu pousar como esperado no Golfo do México, uma vitória gigantesca para a SpaceX. Porém, ainda não tinha acabado. O Ship 29 cortou seus motores e realizou uma fase de coast controlada e com altitude dignamente controlada. A Ship começou sua reentrada. Os flaps acabou sendo destruídos durante a reentrada, gerando uma expectativa de todos se o Starship iria aguentar ou não a reentrada. Nos momentos finais, os flaps foram destruídos, porém a câmera ainda sobreviveu, mostrando a flip maneuver da Ship, e ela conseguiu pousar sobre a propulsão de 3 motores Raptor, uma enorme e gigantesca vitória para a SpaceX. E assim finalizamos nossa história do Starship. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de todas as notificações e compartilhe com seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo. É isso, vamos pro vídeo.